Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre as relações perigosas do Charles Deleuze de Laclos. Ele é um livro de 1782, escrito através de cartas. Ó, um romance epistolar, no caso, né? Ele é um clássico da literatura francesa e ele é a indicação daqueles 1001 livros para ler antes de morrer, que é um desafio que eu faço que não tem limite de data, e eu procuro ler os livros indicados para ler. A parte dos clássicos, inclusive, eu acho ela muito pequena naquele livro, e... mas a gente está indo aos poucos, né? O que eu queria conversar sobre esse livro aqui, na verdade, é sobre o tema dele. Ele é um livro epistolar, claro. As pessoas meio que dos clássicos, assim, quando tu vai procurar na internet algumas opiniões, não tem muitas opiniões sobre ele. Principalmente porque ele é só com cartas, assim, sabe? Então o pessoal meio que tem preconceito na hora de ler. Inclusive eu tive muito preconceito na hora de ler. Eu tenho essa edição aqui, é simplesmente 8 anos. E agora nesse final do ano passado que eu resolvi pegar ele para ler. Eu gostei muito do livro e eu digo assim, quando as pessoas têm preconceito assim para uma leitura mais difícil ou que acham que não vão se dar bem com leitura desse tipo, eu sempre digo, dá uma procurada por aí pelo YouTube, tem bastante canais literários que falam a respeito de livros e que podem te dar um auxílio. Antes de realizar a leitura, eu vi o vídeo da Cleca, posso deixar aqui embaixo se vocês quiserem, e ela meio que dá uma explicação sobre o contexto histórico desse livro, assim, da história em si mesmo. Eu, como boa historiadora que sou, eu prefiro dar o contexto histórico mesmo. Esse livro ele foi escrito bem pouco antes da Revolução Francesa. Foi escrito por um militar que depois ele foi major, se eu não me engano. Eu sei que ele ganhou um cargo no governo de Napoleão. Esse aqui é um filho único e ele foi escrito para ser uma peça de teatro. Tanto é que quando essa peça foi lançada, fez assim, como posso dizer assim, prejuízos de bilheteria. Ela foi muito excomungada e na época do lançamento desse livro ele foi dito como fatos verídicos. E realmente as cartas trocadas entre os personagens com as situações que eles acabam enfrentando acabam meio que te dando essa visão sobre fatos verídicos. A história em si ela é bem enredo de novela, sabe? Ela é sobre pessoas horrorosas, personagens horríveis, que tu fica pensando assim, nossa, a falta de caratismo aqui é gigantesca, GG. Mas do contrário de alguns autores que fazem tu odiar os personagens por eles serem ruins, o Lacroix ele te dá uns personagens muito reais, sabe? São pessoas que têm algumas qualidades apesar de serem pessoas horríveis. E para quem tem medo de ler, porque são cartas, e normalmente romances epistolares eles são complicados de ler, eu acho que ele não parece tanto um livro sobre cartas e com cartas. Ele parece mais aqueles no formato em si, né? Os young adults que têm várias visões sobre a história. Porque os personagens, além de eles trocarem cartas, eles dão as cartas de um dos outros para que outra pessoa leia. E tem cartas perdidas no meio da história, o que deixa ela mais envolvente. E as notas de rodapé é diretamente o autor do livro falando contigo, quebrando o que a gente no cinema chamaria de quarta parede. Então ele te dá um pensamento mais articulado sobre tudo que está acontecendo.
Nessa minha edição aqui, o texto de introdutório, ele dá uma biografia do autor muito boa, de umas 5 ou 6 páginas, falando inclusive que além desse aqui ser o filho único, ele foi um livro que vendeu muito no lançamento dele. Cerca de 20 mil cópias. Isso para uma sociedade letrada é muito, gente. É assim, é ridiculamente muito. E outra coisa que me chamou muita atenção aqui é como ele quis quebrar esse papel da mulher inocente nesse livro. Porque assim, a moça que tem aqui, uma delas, ela é inocente, ela é coisa e ela é boba antes de tudo. Enquanto a outra, que também é inocente, ela não é boba. É que assim, se eu falar mais, eu vou dar spoiler. E se eu der spoiler, vocês vão meio que entender o final do livro. Então, ia ser muito complicado. Mas o que mais eu gostaria de ressaltar é que ela é uma leitura tranquila. É tudo que é feio é dito de uma forma muito bonita. Então tu acaba meio que gostando dos personagens, apesar dos personagens serem pessoas ruins. Tu tem uma linguagem até que é bastante acessível, ele não é um clássico muito difícil de ser lido. Essa tradução aqui, ela é bem boa, ela é da Nova Cultural, então eu acredito que até mesmo as outras traduções que tenham da LPM sejam boas. E também outra coisa que eu tenho a destacar é as descrições do que a mulher fazia no seu módulo privado na França antes da Revolução. Até mesmo no modo de se vestir. Porque caso não saiba, o nosso o vestuário feminino, ele mudou muito foi com a Revolução Francesa. Foi ali que a mulher deu os primeiros passos para se libertar daquele bando de panos e panos e mais panos e mais panos. E aqui tu tem uma descrição de uma ida a uma costureira e a Cecília, ela não acredita que ela levou tanto tempo para fazer um vestido. E aí tu tem a descrição de como foi feito esse vestido. E então eu acho que vale muito a pena ler, principalmente para quem gosta de futriquinhas, livros com bastante diferença assim de personagem, de coisa. A, a Cecília a Cecília, eu sempre me esqueço que ela é francesa, né? Cecília. Ela é uma personagem muito gostosa, assim, tu te identifica com ela, às vezes. Principalmente quando tu é adolescente. E eu gosto de ver que os principais personagens, que são a Marquesa e o Conde, a troca de cartas deles, são as cartas mais profundas que tem. Inclusive com reflexões a respeito da tua vida, da tua viuvez, da própria imposição da sociedade. Principalmente as cartas dela de desabafo mais ao longo da história para esse conde são assim deliciosas de serem lidas. Então eu super recomendo, e quem quiser ler, convido a leitura, e quem não quiser, se quiser conversar aí nos comentários a respeito desse livro aqui, eu que vos falo, lhe agradeço muito. Beijão e boa leitura.